Primeiro destaque desta sexta-feira, o deputado delegado Valdir disse na manhã de hoje que foi traído pelo presidente Jair Bolsonaro. O líder do PSL na Câmara também afirmou que o Palácio do Planalto e ministros do governo estão atuando junto a parlamentares para derrubá-lo. Já a deputada Joyce Hasselmann, recém-destituída por Bolsonaro do posto de líder do governo no Congresso, afirmou que sabia que cedo ou tarde seria traída. Para ela, a traição é um modus operandi do governo Bolsonaro. Escolhido para substituir Joyce, Eduardo Gomes disse que nenhuma grande proposta será aprovada em 2019 após a conclusão da votação da reforma da Previdência. Ainda segundo o novo líder do governo no Congresso, ele terá duas missões: articular a análise do orçamento de 2020 e ajeitar a casa para aprovar a reforma tributária no ano que vem. E aí, Vera, parece que continua artilharia, né? Palavra do dia, né? Traição. Eu conversei com outro desses que se dizem traídos ontem. Fiz uma entrevista com o Gustavo Bebiano, que hoje veio aqui à Jovem Pan também. Deu uma entrevista ao Pânico. Na entrevista, para mim, uma parte que nem entrou muito, ele faz um longo histórico de quem era o núcleo original que estava com Jair Bolsonaro lá atrás, quando ele estava ainda procurando um partido para ir. Faz um histórico de como foi a negociação com o PSL do Luciano Bivar, que o Luciano Bivar estava praticamente fechado com o Livres, aquele grupo liberal que depois não ingressou no partido, e que graças a uma ação dele, Gustavo Bebiano, e do deputado Julian Lemos, acabou mudando e preferindo acolher os bolsonaristas, né? E que nessa primeiríssima leva de pessoas que já tinham mandato e foram para o PSL na esteira do Jair Bolsonaro, justamente para fazer a campanha do Jair Bolsonaro, por fidelidade a ele, estava o delegado Valdir. Estava ele de um lado e o Major Olímpio no Senado, ainda na Câmara, né? Hoje em dia está no Senado. Os dois eram deputados federais e foram para o PSL junto com Bolsonaro. Por isso, cada um ganhou uma liderança. Mas que tão logo eleito no governo, Bolsonaro começou a virar as costas para esses apoiadores de primeira hora. Essa é a narrativa que o Gustavo Bebiano faz, que na campanha ele era muito mais próximo desse núcleo, inclusive desse deputado Julian Lemos e de outros, e que depois começou a ter mais proximidade com aquela ala mais ideológica, né? Felipe Martins, os seguidores do Olavo de Carvalho, e principalmente seguir os desígnios dos filhos, que então antes esses malucos, que ele chama de malucos de internet, não tinham tanto espaço assim no núcleo mais próximo do Jair Bolsonaro. Então, é uma narrativa parecida com essa que o delegado Valdir faz. Ele também faz outras acusações, né? Além de se dizer traído, ele agora, à tarde, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, disse que o presidente Jair Bolsonaro estava oferecendo cargos e oferecendo dinheiro para quem estivesse disposto a trair a ele e assinar a lista para que Eduardo Bolsonaro fosse o líder do partido, que assinou com cargos e com verbas do fundo partidário, comprando deputados, portanto. Então, uma acusação grave, né? O que mostra aí que não foi adiante uma tentativa de contemporização que surgiu no fim do dia de ontem. O próprio delegado Valdir falava, passou, isso é como mulher traída, que depois fica com o marido mesmo depois de apanhar, mas aparentemente voltou a apanhar, ou então resolveu denunciar, porque ele está dando uma entrevista acusando o presidente de tentar comprar apoio. Então a coisa não melhorou, ela está nesse grau. Os ataques à deputada Joyce Hasselmann são da pior qualidade, coisa baixíssima, muito rasteira, que mistura misoginia, machismo e outras tantas taras. Por parte do Carlos Bolsonaro, por parte do Felipe Martins, por parte dessa galera que lhes segue ali, de graça ou a soldo, não se sabe, e ela está perdendo seguidores numa velocidade grande, num sinal de que algo que ela falou, que há milícias digitais compradas ou de graça, realmente existe, porque ela começou a ter uma baixa no seu número de seguidores, que parece uma coisa orquestrada. Cada vez que você atualiza a página dela, ela perde na ordem de milhar de seguidores. Então, isso parece ser uma coisa de fato orquestrada. A gente não sabe onde vai parar essa briga, boa coisa não é, mas o presidente encerra uma semana que deveria ser de calmaria, porque o Congresso nem estava funcionando, nesse pé de guerra aí. Josias. Bom, teve novidade hoje, né? Preciso atualizar os nossos
ouvintes e espectadores sobre as novidades de hoje. Eu começaria por dizer o seguinte, que há diversas modalidades de maluco no mundo. O Jair Bolsonaro é do tipo que não aguenta viver numa situação de normalidade por muito tempo. Ele costuma se recolher num mundo de pesadelos. Ao dar uma de maluco com o seu próprio partido, o Bolsonaro transformou o PSL num pesadelo do qual vai ser muito difícil ele acordar. O PSL agora significa Partido do Sanatório de Loucos. É tudo louco ali. E o Bolsonaro comprou briga com um profissional do ramo partidário, o Luciano Bivar, que é o chefão do PSL. Ele administrava esse partido como um cartório. Em reação à investida do Bolsonaro, ele transformou a legenda momentaneamente num sanatório para tratar do Bolsonaro e do grupo dele. Então, o presidente da República foi submetido hoje a uma imobilização muito parecida com uma camisa de força. E o grupo do Bolsonaro está recebendo um tratamento de choque. A direção do sanatório tomou 3 providências hoje. Numa, suspendeu 5 deputados leais ao Bolsonaro. Com isso, impede que esses deputados voltem a assinar listas para colocar o 03 Eduardo na liderança do partido na Câmara. Noutra providência, empurraram para dentro do Diretório Nacional 52 novos membros, transformando uma maioria pró-Bivar numa muralha que o Bolsonaro vai ter enormes dificuldades para transpor se ele quiser, de fato, tomar o controle da legenda. E num terceiro movimento, o PSL decidiu se equipar para afastar os filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio, do comando da legenda em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Bolsonaro e o grupo dele analisam agora a hipótese de recorrer à justiça, mas afora o caminho judicial, restaram só 2 alternativas ao presidente. Ou ele negocia, faz uma composição com os malucos rivais, ou ele deixa o partido. Por hora a briga continua e estão todos eles de olho na chave do cofre. Maluco é maluco, mas não rasga dinheiro. E um lado acusa o outro de desonestidades constrangedoras. Quem observa a meia distância já não consegue distinguir quem é quem. Fala, Constantino. Olha, o modus operandi é a traição mesmo. E mais interessante do que isso nos remete muito à questão soviética, né? Quando Stalin tinha que ir manipulando as fotografias, porque os antigos aliados iam se tornando inimigos da pátria ou da revolução, né? Então ele tinha que ir apagando as imagens antigas. O que mais chama atenção nisso é esse modus operandi, não só de acusar tudo e todos de traidor, mas também de imediatamente assassinar a sua reputação. O Alexandre Frota foi assim, agora o delegado Valdir, a Joyce Hasselmann, por aí vai, o Bebiano. Então são pessoas que eram muito próximas de Bolsonaro na campanha ou no começo do governo, nesses 10 meses, e de repente se tornam párias, se tornam pessoas evidentemente terríveis, sem caráter e tudo mais. Então é uma guinada de 180 graus na maior cara de pau. E fica por isso mesmo. Então a questão que surge é quem será o próximo da lista, que nós hoje criticamos e eles defendem com unhas e dentes, mas amanhã eles serão os primeiros a atacarem. Então isso é o que mais chama atenção. Veja, o delegado Valdir, na entrevista, falou que algo em torno de 1.500 seguidores do Instagram dele eram robôs. Ou seja, ele de dentro está acusando essa tal milícia virtual. Tema da reportagem da Cruzoé do Felipe Moura Brasil, que foi tão demonizada pelos bolsonaristas. A Joyce Hasselmann, até ontem, e leia-se ontem como literalmente ontem, era a líder do governo no Congresso. Ela faz a mesma acusação, diz que sabe o que eles fizeram no verão passado e que existe, sim, uma milícia virtual a soldo, ou seja, paga pela turma ligada ao Planalto. Então, são acusações graves, além dessa do delegado Valdir, de que o presidente estaria tentando comprar apoio dentro do partido para o filho dele assumir a liderança, são acusações muito graves. É que nem a história do Carlos Bolsonaro tuitar em nome do pai, no perfil oficial da presidência, algo que todo mundo já sabia, mas que ontem contou com uma confissão dele, né? E hoje ele vai lá no perfil dele, pelo menos ele não se equivocou nesse aspecto, né? Por engano, sempre corre o risco dele fazer algo assim na conta oficial da presidência da República, e atacou a deputada Joyce Hasselmann colocando uma foto de um porco. Quer dizer, o irmão dele com uma nota de R$3 também, com a foto da deputada Joyce.
aquela que até ontem era representante do governo, líder do governo no Congresso. Então, é de uma baixaria, de um baixo nível, de uma vileza, algo realmente espantoso. Então, esse tem sido o clima, o ambiente tóxico do bolsonarismo. Por quê? Porque é uma mentalidade tribal, onde se você não está 100% comigo, você é 100% meu inimigo a ser destruído. O ex-presidente Ronald Reagan, esse sim, um conservador legítimo, dizia que se o sujeito concorda 80% comigo, ele é 80% um aliado, não 20% inimigo. Para o bolsonarismo, se você discorda 1%, você é 100% inimigo e precisa ser massacrado e destruído. Esse é o modus operandi de quem, no final das contas, alimenta uma espécie de seita, onde exige devoção plena ou então vai para o paredão. Isso me lembra o personagem, o alienista do Machado de Assis, o Simão Bacamarte, que chega na cidade e acha que todo mundo é louco e começa a trancafiar todo mundo na Casa Verde, até ele perceber que talvez o mais louco de todos seja ele. E ele vai lá e se tranca sozinho na cela. Troca louco por traidor e eis o que temos no bolsonarismo hoje. Os bolsonaristas estão acusando tudo e todos de traidores. Talvez fosse o caso de checar a premissa e ver se o grande traidor não é o próprio Bolsonaro. Diga, Vera. Tem uma consequência aí concreta que ainda não está muito clara, né? Que é o que vai acontecer com a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil em Washington. Ontem a gente até comentou aqui no final do programa, porque surgiu já depois que a gente já tinha tratado desse tema, surgiu a notícia de que Bolsonaro iria desistir da indicação do filho. Ele, Eduardo Bolsonaro, veio a público depois para dizer que o pai estava tudo mantido e que o pai usaria a live semanal para dizer que estava tudo mantido. Bolsonaro não falou no assunto na live, mas hoje deu ali uma declaração rápida dizendo que os planos estão mantidos. Porém, todo mundo com quem você conversa, tanto no Palácio quanto no Senado, coloca esse assunto meio em banho-maria. Diz que não é hora de tratar disso, que os ânimos estão muito exaltados, que o presidente vai esperar. Aí primeiro, a primeira desculpa é a reforma da Previdência, e depois que tem que tratar do restante da agenda econômica, que isso não é a prioridade. Então é muito difícil imaginar que ainda neste ano esse assunto vá ser tratado pelo Senado. Os senadores acreditam que a indicação subiu mesmo no telhado, que o fato dele não ter conseguido ser líder da bancada na Câmara, está sendo afastado do Diretório de São Paulo, podendo ser afastado da Comissão de Relações Exteriores, que tudo isso enfraqueceu em muito uma indicação que já era controversa pelo fato de se tratar do filho do presidente da República, de não ter preparo, de ter esses destemperos todos, e a maneira como ele está tratando antigos aliados, e aí entrando alguns senadores, né, inclusive o Major Olímpio, etc., também não contribui para o clima dessa aprovação no Senado. Acho que o Josias pediu a palavra ali. Diga, Josias. Isso. Eu acho que essa atmosfera de maluquice, ela tem consequências práticas. Algumas são boas consequências, benfazejas, como essa de, eventualmente, desistir dessa indicação maluca do filho Eduardo Bolsonaro para ser embaixador em Washington. E tem uma consequência nefasta, que é a interferência dessa crise na condução das reformas que o país precisa fazer. O Executivo e o Legislativo têm missões difíceis pela frente, tem que aprovar. Primeiro, elaborar direito e aprovar reformas duras de roer. E essa tarefa exige concentração, mas o Jair Bolsonaro, ele continua dedicado às crises e concentrado agora em destruir o partido dele. E aí começa a acontecer o que todas as pessoas de bom senso temiam. O excesso de crises começa a afetar a condução das reformas. Na sua primeira declaração relevante, depois que foi indicado por Bolsonaro para o lugar da Joyce Hasselmann na liderança do governo, o novo líder, que é o senador Eduardo Gomes, do MDB, informa que depois da reforma da Previdência, que deve ser votada na semana que vem, o governo vai se concentrar só na aprovação do orçamento de 2020 e as outras reformas ficam para o ano que vem. Nós estamos falando de reforma tributária, reforma administrativa, redefinição do Pacto Federativo, reorganização das despesas obrigatórias no orçamento. Tudo isso fica para o ano que vem. Significa dizer que tudo isso subiu no telhado, porque o ano que vem é ano eleitoral. Então a gente corre sérios riscos de o governo naufragar, deixando para trás reformas que são inadiáveis. Faz a reforma da Previdência, bota o boi na sombra e no ano que vem, ano eleitoral, dificilmente uma reforma séria, consequente, será feita. São assuntos duros de roer,
e não me parece que parlamentar vai cuidar disso em ano eleitoral. Oi, Constantino. Eu ia exatamente falar esse ponto, né? O delegado Valdir, nessa entrevista que a Vera mencionou, também já disse isso, que a grande prioridade do presidente parece ser a intriga e a disputa interna de poder e recursos, vamos sempre lembrar disso, do PSL, e não tocar a agenda de reformas do Brasil. Aí o novo líder do governo, que muito bem lembrado pelo Josias, MDB, aliás, as duas lideranças do governo agora no Congresso e especificamente no Senado do MDB, velhos caciques, um deles aliado a Renan Calheiros e o outro que vem desde o governo do PT e acusado de receber propina milionária, né, já colocou o burro na sombra e já despacha que esse ano acabou o governo, encerrou. Né, reforma da Previdência entregue, fim de papo. Ano que vem é ano de campanha eleitoral municipal, inclusive o que justifica toda essa disputa pelas verbas do fundo partidário. É o que está em jogo. Né? Então, é muito difícil imaginar uma reforma tributária aprovada nesse clima. Então, estamos falando o seguinte, a demonização de todos aqueles que tentaram ser minimamente mais pragmáticos e falavam em articulação e tentavam manter bom tom com o Congresso. Inclusive, a líder do governo no Congresso, que era a Joyce Hasselmann, ela gravou um vídeo hoje se justificando nesse sentido, falando meu presidente é o Bolsonaro. Agora, ter um bom relacionamento com o presidente da casa é fundamental para aprovar as reformas, e eu lutei muito por isso. É curioso que ela tenha sido demonizada por conta desse mesmo argumento e ninguém fale nada agora em relação a quem são as lideranças do governo, que são dois políticos ligados ao MDB, e numa época em que as reformas subiram no telhado. Então, olha o grau de sandice nisso tudo, quer dizer, olha onde estão as prioridades do governo e do presidente. É uma coisa realmente que coloca em risco toda uma pauta reformista muito boa que existe, né, dentro desse governo. E vários ministros sérios trabalhando por ela. Então, é uma coisa muito lamentável e isso acho que explica boa parte da indignação das pessoas que têm bom senso em relação a essa milícia virtual e essa postura da turma mais ideológica dentro do governo, que colocou, talvez, não vou dizer tudo, mas muito a perder.